mensagem chegue ainda mais longe e milhares de pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Oi, gente, o que é isso, hein? Respeitar Curitiba. Salmo 42. Salmos de número 42. Verso 5 diz o seguinte: porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma. Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o evangelho, ele é para o desanimado também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo: deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas. Algumas coisas têm apartado da nossa vida, porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes que ainda não aconteceram dentro da nossa casa, que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct e uma menina me mandou uma mensagem dizendo: como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo: desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário e na nossa vida não acontece. Quando alguém chega depois da gente, consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto, a gente começa a desanimar. Seja sincero, quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa, e às vezes não é nem inveja, é desânimo. A gente desanima. A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem, no que as pesquisas estão contando, no rumo que o mundo segue. Porque observa tudo agora: você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz: eu vou casar, todo mundo diz: nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa a dizer: poxa, acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa, e aí, irmão, abre o jornal: inflação, juros, e o pau torando, e o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz para você: não abre, é melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus, e você ora, e as pessoas estão dizendo para você: não adianta, meu lindo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta, não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive, gente desanimada caminhando pela terra. E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui para o texto que leio, não é um homem comum falando, é Davi. O homem segundo o coração de Deus se encontrou no estágio da vida que olhou para ele e disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está olhando para dentro de si dizendo: está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda: o desânimo é inimigo da esperança, e a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo.
E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida, mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus, a gente vai parando de buscar, a gente vai parando de ouvir. A gente ouvia uma mensagem todos os dias, e aí a gente não viu o resultado, e a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, e a gente desanima, a gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o Evangelho e diz: ei, por que te abates, ó minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando para dentro dele e está dando um recado: nós ainda o louvaremos. Peraí, vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: a alma está abatida, mas ei, levanta, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Não desanima, não para, não fica triste. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Sabe, a gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo, que dorme comigo. Oh, Jesus dela. Esses dias eu acordei, ela estava no talk show. Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom, a gente descobre algumas coisas. Vai que descobre aquilo. Só sei de uma coisa: quando a gente está sozinho, eu não sei você, mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico pregando, porque eu quero um dia. Esse é um desejo no meu coração. E Deus fala. Então às vezes eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Tô falando sério. Mas às vezes eu estou sozinho, escrevendo alguma coisa ou pensando, e eu começo a contar algo para mim. Começa a contar algumas coisas para mim, sabe? Isso para me trazer ânimo, para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então às vezes eu estou sozinho em algum determinado lugar, eu começo a dizer: lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim: lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fossem duas pessoas. E às vezes eu estou desanimado com alguma coisa, e eu falo: olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Era muito pior antes, rapaz. Você está reclamando do quê? Isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então o desânimo precisa ser combatido dentro da gente, irmão. Isso é doido, mas é nós que temos que combater. O Evangelho vem e diz: ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo: ei, levanta. É com você que ele está falando. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo: vai acontecer, tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Lembra, primeiro conselho rápido para começar: o dia que você estiver desanimado, brigue com os seus pensamentos. Como David, traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Lembra de onde ele te tirou. Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo que ele já fez de bem pela tua casa, pela tua família. Você só está vivo porque ele é fiel com você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Levanta, não desanima, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar, é quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Isso é claro. Você tem amigo que só tem uma missão na tua vida: te levar para longe de Jesus. Tem gente assim que você anda, que toda vez que você sai com ela, você fica pior. Você fala coisa que você não falava,
Você pensa coisa que você não pensa normalmente. Tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá, porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo, eu comecei a olhar para a Bíblia, para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso. Porque se nós formos achar motivo para ficar ruim, a gente vai ficar. Se a gente for achar defeito nas coisas, a gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou? O que fez que não desanimasse? E todos eles têm uma coisa, a mesma coisa: não desistiram de orar. Vou dizer de novo: não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial, chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela era estéril e ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Muitos filhos. E ela zomba de Ana. Na outro lado tem um marido chamado Eucana, que desmotiva ela a crer. Olha que doideira. Desmotiva ela. Ele diz: eu sou para você mais do que 10 filhos. Para de buscar. Para de desejar isso. Para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que 10 filhos. Então olha que doideira. Essa mulher, ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos, ela tem diagnóstico e ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri, gente que não acredita e gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade, eu olho para algumas coisas na nossa casa, na minha família, por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente, mesmo tendo tudo para desanimar, manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não dá? Meu lindo, sabe qual é a loucura? Vai no hospital, entra num leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte e ela ainda dobra os joelhos dizendo: me cura, Jesus. Eu vou dizer de novo para você: tem gente no hospital que o médico disse: você tem 6 meses, e ela dobra os joelhos dizendo: Jesus, eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias tem uma mulher estéril que nos procura para pedir oração. Ontem, aqui, um casal me chamou e disse: nós temos um sonho, e o nosso maior sonho é ser pai. Ora por nós. Por que não desistem? O que mantém a chama acesa? Oração. Oh, aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você só isso aqui: ore até que algo aconteça. Dentro do meu quarto, dia 23 de abril de 2009, e eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos 8 anos pela minha família, e ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu. Ela não desanimou. Ana, ela não
parou até que Deus olhasse para ela e fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos, chorando, desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli, pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que destrói o desânimo: a fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente: a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar: a fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem clarinho com você: eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas... Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais, que você conversa com ela e você fala assim: nossa, eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. Que essa pessoa tem que ela não desanima, e eu que tenho quase nada, tô doido de vontade para desistir de tudo. Diga comigo: vida com Deus. Meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim, é que você viva uma vida com Deus, que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta, anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível: Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina, esfregou na cara dela. Falou: aqui ó, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo os feinhos que tu tem, não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para Eucana e disse: a se lascar, rapá, tu é para mim mais do que 10. Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não, Ana não fez isso não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh, lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ela destrona o desânimo, ela traz e renova a nossa esperança. Ela traz paz para a nossa vida, traz luz para o nosso caminhar. Ela muda o nosso coração, ela muda o nosso espírito no meio da tempestade. Todo mundo está desesperado, e quem tem a vida com Deus está dizendo: tem esperança, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não precisa ficar com medo, porque te abates, ó minha alma. Amigo, entenda: quando as pessoas tentarem te desanimar, quando as pesquisas tentarem roubar de você a paz, a esperança e a fé, ore, mas não ore pouco. Ore até que algo aconteça. E lembre-se: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele ouve as nossas orações, e o melhor de tudo, Ele responde. Não desista de orar até que os seus olhos se abram e vejam o milagre que Deus vai fazer. Eu quero repetir sobre a sua vida: Deus vai fazer. Se tiver alguém que você conhece que desanimou, lembra ela: porque te abates, ó minha alma. E você que está desanimado, por que te abate, ó alminha? Você ainda vai ter um testemunho lindo para contar. Ei, porque você está desanimado, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Ei, porque você vai casar. Teve irmão que falou: não, você
Você vai ter filhos. Você vai ter uma família linda. Você vai ter uma carreira extraordinária. Aleluia! A sua vida na terra não será vã. Ela terá frutos incríveis para a glória do nome dele. Ei, tudo aquilo que ele prometeu sobre você vai acontecer. Não te abate. Continua caminhando, continua crendo, continua vivendo os planos do Senhor, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ore até que algo aconteça. Lucas 24:49. Jesus olhou para os discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vão para o templo e esperem. Esperem. Aí eles foram para o templo e a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece, mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto e Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares, usava pessoas para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal, mas o presente era bem estranho. E aí eu me lembro que as minhas orações não eram pelo futuro, era pelo presente. Esses dias eu estava lembrando de alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto, quando eu era jovem. Como se não fosse, né? Que tristeza a gente começa a falar isso, né, irmão? Quando eu era jovem, puxa vida. Poxa, Jesus, me ajuda a não falar mais isso. Mas quando eu era menos velho, eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus, eu tinha 24 anos de idade, era: Jesus, eu tenho um pedido. Eu quero te conhecer melhor. Quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet, andava com um carrinho velho, ganhava R$1.500 por mês, pagava aluguel, faculdade, estava tudo certo. Não estava pedindo nada para Jesus, nada de bem material, nada, não estava querendo nada. Eu só queria uma coisa: eu queria conhecer melhor Ele. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo que podia me desanimar não conseguiu, porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração, eu fui com alguns amigos, e um deles eu me lembro bem, Jefferson. Nós subimos orando aquele monte, e naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro, quando a gente subiu, começou uma ventania muito forte, mas quando chegamos lá em cima, o vento parou e começou uma chuva, sabe aquela chuva bem fininha? E tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caía e a gente dizia: a glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. A gente e uma loucura, era tudo garoto. E pra gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia e falamos: vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa. E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42, dizia o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe, nós fizemos isso todos os dias. Foram 5 dias que nós descíamos o monte, abríamos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava: troca de Bíblia, pega outra Bíblia, isso é sorte, é acaso. Eu pegava a Bíblia do outro, abria Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar,
falar. Agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo, continue acreditando. Não desanime, não pare, não desfaleça, porque aquilo que você crê, os teus olhos em nome de Jesus em breve irão ver. O fruto da sua fé será, aleluia, será o testemunho que você vai contar. Amém. Eu quero só que você saiba, só vive o milagre quem não para no caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso, não tem problema, vou pedir igual. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não tem problema, olha pra frente, não dá nada não. E diz pra ele: ei, desanima não. Deus é contigo. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Eu vou fazer. Ei, bebê. Ei, olha pra mim. Não desanima não. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Aliás, chame agora mesmo. Espera terminar a mensagem. Depois não deixa para depois. Faça depois, tá bom? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora, antes da palavra, só te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Aleluia! Você crê? Eu creio, e eu vou me esforçar para que a cada dia mais vidas sejam alcançadas. E agora, sem deixar para depois, vamos para a mensagem. Eu tenho algo importante para dizer para você. A maioria dos nossos problemas não são falta de direção, mas é a falta de decisão. A maioria das coisas nós já sabemos, nós só não temos coragem para colocar em prática. Parece estranho o que eu vou dizer, mas a maioria das soluções que você precisa para sua casa, para sua família, para sua empresa, não são espirituais, são lógicas. E a lógica está disponível, mas às vezes a gente não tem coragem para colocar em prática. Nós não fomos treinados para decidir e firmar o pé. A gente fala e retrocede. A gente diz e volta atrás. A gente vai, e quando vê, já foi e deixou passar. Se você for parar para analisar a sua vida, você talvez vai ficar constrangido com a quantidade de promessas que você fez e não cumpriu, com a quantidade de decisões que você tomou e não foi responsável para cumprir a palavra que você mesmo declarou. Na verdade, a nossa vida, ela é tão simples, ao mesmo tempo complexa, claro, porque dependemos de muitas outras coisas, de certa maneira, mas aquilo que nos garante, ou que está à nossa disposição e não fazemos, talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida. O que eu vou ler para você aqui é um dos textos mais poderosos, que deixa claro o perigo do deixar para depois. Nós estamos gravando aqui na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou membro aqui em Joinville, que eu sou parte dessa igreja. Há um mês atrás, essa igreja era completamente diferente.
a posição dela era diferente, a quantidade de cadeiras era diferente. Mas o pastor teve uma visão, ele teve uma clareza de uma posição nova que melhoraria a experiência daqueles que vêm para cultuar aqui. E aí eu me lembro que eu estava junto nesse dia, eu vi acontecendo. E a parada é que a tentação é o deixar para depois. Fazemos depois, vamos fazer outra hora. Não, vamos deixar. E aí foi feito. E o fato de ser feito já mudou a realidade da igreja. Não, eu não sei se você entende, mas o crescimento programado já saiu do controle. A igreja já cresceu mais do que o programado. O culto que antes cabia já também não cabe mais, mas a igreja cresceu. E na nossa vida é igual. O fato de deixar para depois impede o crescimento que poderíamos viver hoje. A realidade do milagre que poderíamos viver hoje, a gente vai deixando. Não, deixa para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, lindo. Tudo que você deixa para depois é um milagre que você deixa de experimentar hoje. Carta de Paulo, na verdade Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso de número 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando, olha o que Paulo disse, preste atenção. Paulo discursando, eu posso mudar o verbo para pregar. E Paulo pregando sobre justiça, temperança e juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. Olha, eu quero que você veja o cenário. Paulo está preso injustamente. Paulo está preso de maneira injusta. E agora está vindo uma autoridade romana que tem o poder para libertar ele. Só que Paulo, ao invés de pensar na sua liberdade, pensa na liberdade deste homem. Então prega para ele sobre 3 tópicos: justiça vindoura. Eu vou ler para você, não estou inventando. Sobre a justiça humana, temperança e juízo vindouro. 3 tópicos muito importantes. Aí a Bíblia vai dizer que Félix entendeu e teve medo. Eu quero que você grave isso. Ele entendeu e ele teve medo. Comigo? Aí ele vai dizer: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Olha, eu fico mal com isso daqui, porque eu vivo isso aqui todos os dias na minha vida. O que eu só faço na minha vida é pregar o evangelho de Jesus. E o que eu ouço todos os dias é: olha, continua, em algum momento eu posso precisar de novo. Aí eu te chamo, eu coloco seu vídeo no YouTube, ouço tudo de novo e talvez eu tome uma decisão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu vou fazer isso daí que você está falando. Amanhã eu vou ter tempo com os meus filhos. Amanhã eu vou mudar a minha rotina com Deus. Amanhã eu vou começar. Deixa, talvez nem amanhã. Eu vou deixar passar. Eu não estou preparado ainda. Ou eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Então deixa. Não, domingo que vem talvez eu vá. Você já viu isso acontecer? Isso já foi a sua realidade, ou talvez ainda é? Pois bem, exatamente essa é a realidade do Félix. Ele está sendo confrontado pela palavra do apóstolo Paulo. Aquela mulher não era dele. O que ele está ouvindo é duro. O que ele está ouvindo é confrontador. Está denunciando o pecado dele. Está produzindo dentro dele um constrangimento. Só que ter medo não muda o futuro.
temer não muda o nosso futuro, mas o que a gente faz a partir da nossa informação é o que de fato altera a nossa realidade. O que eu acabei de falar para você agora há pouco, sobre a mensagem do governar a mente. Não adianta você saber que a sua mente precisa ser governada por Cristo se você não entregar na integralidade os seus pensamentos a Ele. Se você não se sujeitar desta maneira, você nunca vai viver a realidade daquilo que você ouve. Você nunca vai viver um milagre se não ter coragem para colocar a mão sobre a cabeça de um enfermo. Você nunca vai ver nada se não ter coragem para se posicionar para então desfrutar de um milagre. Parece bobo essa perspectiva, mas ela é vívida. Tem coisas na vida que você só vai descobrir se decidir, não se saber. Saber que Deus cura, não cura ninguém. Saber que Deus faz, não faz nada acontecer na vida de ninguém se você não se mover. Aliás, isso é um tópico para uma próxima mensagem. Mas o que eu quero que você entenda é que ter medo, ter constrangimento, vergonha, remorso não muda a nossa realidade. Quantas coisas você já poderia estar vivendo diferente, mas não vive, não pela ausência de informação, mas pela falta de ousadia e coragem para fazer. Às vezes você só está experimentando a mesma realidade, e me permita ser agora seu amigo e irmão em Cristo, para olhar para você e dizer que talvez você está na mesma vida há tanto tempo, porque mesmo sabendo a grande virada de chave, não teve coragem para colocar ela na porta. Sua disciplina nunca foi desenvolvida, porque você nunca começou. A sua coragem é pequena porque seus milagres ainda estão retidos, porque você nunca teve coragem de colocar o pé sem ver o chão. E essa é a maior loucura da nossa vida: saber tudo e viver nada, simplesmente porque nós não tomamos um posicionamento. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas da minha vida e confesso para você que para algumas me sinto atrasado e para outros me sinto perigosamente adiantado. Eu vou ser bem vulnerável para você. Quando eu e a minha esposa voltamos para casa depois das férias, nós fizemos uma mudança, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um lugar muito diferente do que nós vivemos a vida inteira. Na infância, adolescência, juventude, casamento. E a gente foi para esse lugar. E eu me lembro do que eu senti no primeiro dia que eu estava lá. Eu acordei, fui caminhar lá fora e olhei para aquilo e disse: Jesus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Não era necessário tudo isso. Ó, minha cabeça. Não era necessário tudo isso. E sabe, porque nas nossas decisões que alteram de maneira positiva o nosso futuro, ainda carregamos sem querer mentiras que queriam paralisar a nossa história. E a nossa guerra é justamente essa. A gente quer avançar, mas às vezes ainda rouba de nós por conta de uma mentira semeada lá atrás sobre a nossa vida e o nosso futuro. Você queria viver uma vida com Jesus de verdade, mas ainda tem uma voz dentro de você dizendo que o seu passado nunca vai deixar você ter paz na nova estação. Você já queria ter mudado de vida há muito tempo, mas você acredita mais no julgamento das pessoas do que na realidade que você pode desfrutar. Então você vai deixando. Tive medo, vou deixar para depois. Eu tive uma cena interessante. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa marcha para Jesus. Eu me lembro de olhar para o lado e ver o prefeito agarrado na grade de uma quadra, chorando que nem criança, escondido de todos, mas como estava no olhar lateral, vi ele. E eu estava fazendo o apelo para aceitar Jesus naquele dia. E ele não veio à frente. Me lembro que eu desci do palco e ele foi comigo até onde eu estava e falou: poxa, Dave, eu queria tanto ter aceitado a Jesus, mas não pude. Falei: por que você não pode? Ele falou: porque eu sou prefeito. Falei: não
entendi. Ele falou: o que as pessoas iam pensar de mim? É muito louco que a gente vive às vezes uma realidade há tanto tempo preso no que os outros vão pensar, no que os outros falam, no que os outros acreditam. E a nossa realidade é moldada pela mentira de alguém. A nossa transformação é podada pela realidade do passado que a gente não queria para a nossa vida, por um abuso, por uma rejeição que recebemos. Então a gente tem medo, a gente tem temor de ficar para trás, mas a gente não tem coragem de dar o passo para viver o que Deus tem. Sabe, olhar para Félix ouvindo o apóstolo Paulo pregando é a mesma coisa que ouvir o maior pregador do mundo. Você ter a convicção necessária para mudar de vida e dizer: não dá, hoje não dá. Você vai seguir a vida perigosamente, perdendo a possibilidade de desfrutar o que Deus tem para você, porque você não consegue tomar uma decisão de se mudar, de agir de maneira distinta. Meu pensamento é: se esse cara não mudou com Paulo, qual é o pregador que constrange esse cara? Se você não muda pela ferramenta de Deus, que pode ser qualquer pessoa olhando para você, trazendo à tona o que você sente, o que você pensa, falando do teu futuro, quando é que você vai mudar? Essa é a parada. Você já sabe, porque não é a primeira vez que você ouve, não é a primeira mensagem que você escuta, mas você ainda não teve coragem de abandonar as pequenas coisas, você ainda está preso em pequenos vícios, você ainda não teve coragem de se posicionar, você ainda não teve coragem de assumir que Cristo é o teu Salvador, você ainda fica preso, ainda está pensando. Esse é o negócio. Não adianta saber se você não ter coragem para mudar. É isso que as pessoas ficam com raiva às vezes, porque a pessoa diz: Dave, você fica falando que a vida vai ser incrível, mas você precisa dizer que se a pessoa não mudar. Mas é aí que tá, as pessoas já sabem. É inerente. Não é a falta de informação que nos conduz ao pecado, mas é a falta de coragem para renunciá-lo que nos leva para esse lugar. Meu lindo, meu filho João sabe o que é errado, meu filho Noah sabe, minha filha Serena sabe. E eu descobri que compramos um cachorro, o nome dele é Clayton. E o Clayton tem 60, 90 dias. E o Cleiton já sabe quando está fazendo errado, mesmo que nunca foi ensinado. Ele já tem instinto, ele já sabe que é errado. Então você aparece, pega ele no pulo, ele: opa! Aí eu falo: Cleiton. É que ele tem cara de Cleiton, não sei porquê, mas ele tem. O rapaz que nos vendeu o Cleiton, que nos deu o Cleiton de presente, inclusive, falou para mim qual é o nome do cachorro do Cleiton. Eu fiquei com vergonha de falar que era Cleiton. Falei que era Batman. Eu não sei o que é pior. Escreveram no documento do Cleiton Batman com I. Agora o Batman vai carregar uma genética com o nome errado, mas ele é o Cleiton. E o perdão, porque eu estou falando do Cleiton ainda, mas é porque o Cleiton já sabe pelo instinto o que não era para fazer. A gente sabe de tudo e mesmo assim não se posiciona. Então, lindo, me desculpa, mas você é mais inteligente do que o Cleiton, não me leve a mal. Não dá para viver mais um ano sem tomar decisões que vão mudar de fato a sua vida, sem tirar da sua história aquilo que te atrapalha, que rouba de você a palavra que você carrega, que tira de você o futuro que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não vai ser preciso mais um ano, não vai ser preciso um hospital, não vai ser preciso uma internação, não vai ser preciso um problema, não precisa. E tem gente que mesmo passando por tudo ainda não consegue mudar. Eu prefiro a vida do inteligente, que aprende com o erro dos outros e coloca em prática a sabedoria aprendida pelo fracasso de alguém. É mais inteligente, é mais sábio. Eu estava
eu estava escrevendo a mensagem e eu fiquei preso nessa questão do depois. Eu escrevi a palavra depois e eu entendi que o depois é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje. Todas as vezes que você deixa para depois, você impede o milagre que aconteceria agora. Você impede a provisão do agora. Você impede testemunhos extraordinários, simplesmente porque ainda está dizendo, deixa para depois. Então eu quero provocar você a tudo aquilo que você deixou para depois há tanto tempo, trazer para o tempo presente agora e dizer, Deus, a partir de hoje começa uma nova estação, começa uma nova versão, começa uma nova decisão. Eu não vou esperar chegar amanhã, eu vou começar hoje. Eu vou começar um propósito contigo hoje. Eu vou tomar a minha decisão mais importante da vida hoje. Eu vou perdoar agora, eu vou resolver agora, eu vou ligar para quem for preciso agora. Não vou deixar para amanhã. Dessa vez eu não vou deixar passar. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu preciso ser perdoado, então eu vou pedir perdão. Eu preciso amar, eu vou amar agora. Eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois. Temer não muda o meu futuro. Tomar decisões, sim, alteram a minha história. Me deixa te perguntar, o que você não pode deixar para amanhã? Já parou para pensar? Quando nós começamos o ano, o Brasil é meio assustador. Você começa o ano com notícias difíceis de ouvir. Tragédias familiares, eu não quero entrar no termo porque me dói só de falar. Mas já parou para pensar que algumas coisas, se não fossem deixadas para depois, não nos carregaria de remorso para uma vida inteira? Já parou para pensar que a nossa vida, como Tiago capítulo 4 verso 14 diz, é um vapor que aparece e logo desaparece? Que tudo que você deixa para depois, você deixa para o incerto, porque o depois não se sabe se haverá. A loucura da nossa vida é exatamente essa. Você pode estar me ouvindo agora e depois não está mais. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da pandemia. A pandemia que aconteceu em 2020. Nós estávamos em Maceió quando alguém chegou para nós no teatro e disse, olha, semana que vem o Brasil vai fechar. México, o Brasil vai fechar. Lockdown, lembra da palavra lockdown? Lockdown, ninguém sabia o que era lockdown. Que é isso? Eu me lembro de estar dentro do aeroporto e olhar nos painéis dos voos e começar a ver voos cancelados um atrás do outro. E eu nunca fiquei desesperado para voltar para casa, mas naquele dia eu fiquei, porque todos os voos começaram a ser cancelados, os aeroportos começaram a fechar. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de destino e no outro dia todos os nossos eventos foram cancelados. Todos foram cancelados. Eu me lembro de olhar pela rua, na janela assim, não tem nenhum carro passando na rua, parecia filme. Quantos de vocês, quando eram adolescentes, alguém falou, olha, um dia vocês vão ter 30 anos e o Brasil e o mundo vai parar por causa de um vírus invisível? Ninguém tinha noção daquilo. Mas sabe qual foi o mais dolorido? E isso que eu queria falar para você. Foi quando nós voltamos a tour pela primeira vez depois da pandemia. Me lembro que a gente tinha uma tour que era fora do país. Eu fiz aquele PCR umas 800 vezes. Chegava uma hora que nem pegava no fundo do nariz, já pegava lá no cérebro, já tocava lá, tirava informação. Voltamos para o Brasil, daquela tour. A gente tinha feito, acho que eram 9 países da Europa. E voltamos para o primeiro evento. E o primeiro evento estava esgotado. E aí quando a gente chegou no evento, o evento estava vazio. E a gente ficou pensando, o que havia acontecido, né? Será que as pessoas estavam com medo? E era também, né? É óbvio. Mas eu me lembro que no final do evento, as pessoas fizeram uma fila, ainda com máscara. E as pessoas diziam para mim, meu pai ia vir comigo e eu nunca mais vou ver meu pai. Minha irmã estava comigo, comprou junto comigo, se inscrevemos juntas, era o sonho dela. Eu me lembro de um dos mais assustadores. A gente estava fora do Brasil de novo, num outro evento,
E o rapaz falou para mim assim: olha, era para o meu irmão vir, esse ingresso era dele. É loucura, né? A gente passou por isso ontem. Não faz muito tempo não. Então deixar para amanhã é deixar para a fase mais incerta da nossa vida. Nós não sabemos o que virá. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro de um dia que eu cheguei num evento e tinham várias mulheres com as camisetas iguais. E eram mulheres de um grupo de pessoas, de mulheres que perderam seus esposos na pandemia. Então pensa bem o que você vai deixar para amanhã. Qual é a mudança que Deus está te cobrando há tanto tempo e você ainda está deixando? Qual é o problema que você carrega, o pecado que você ainda trabalha, você ainda administra, que já deveria ter sido tirado, eliminado da sua vida, e você ainda traz com você? Então hoje, com todo o temor que há debaixo dessa palavra, eu queria te convocar a tomar uma decisão hoje. De fato, não dá para adiar a mudança se a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Não dá para adiar a mudança se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então toda mudança é necessária, a gente faz agora. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito Santo já está conversando com você desde o começo. O que você precisa fazer, que nem mais um dia você vai esperar. Como evangelista, minha pergunta principal do meu ministério são duas. Quem nunca entregou a vida para Jesus? Todos os eventos da minha vida eu faço essa mesma pergunta. A oportunidade que Deus me dá não é desperdiçada. Mas você hoje não vai desperdiçar também. Segunda pergunta que eu faço sempre é: você que está longe dele, hoje é dia de você voltar. E dessa vez você não vai esperar amanhã, você vai fazer hoje. Duas perguntas, uma resposta. As introspectivas, as de decisões internas, você toma sozinho sem ninguém te perguntar. Mas essa decisão, a Bíblia diz que ela é pública. Então, se você precisa tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, levante a mão. Porque a gente não deixa para amanhã aquilo que precisamos fazer agora. A mesma coisa para você que está na internet assistindo agora. Você vai tomar a decisão hoje. E no amém eu quero que você coloque aqui nos comentários que você tomou essa decisão. Nós queremos orar por você. Aqui agora é para você. Se você quer tomar a decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não. Desculpa, alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa, promoção. Não, eu estou convidando você para a morte. Meu Deus, como assim? Exatamente. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo.